com dor, realmente, né? Mas, felizmente, a gente conhece os verdadeiros amigos, Wellington, e também Luciano, e também Zé da Laje. Que até hoje nunca errou na vida. A gente conhece os verdadeiros amigos quando você está na dificuldade, né? Se você amanhã, você está mais uma vez aqui, você é prefeito de uma cidade, todo mundo te bajula, todo mundo corre atrás de você, te abraça, te beija, né? Você tendo um cargo político, ou um cargo até mesmo na própria igreja, seja qualquer for, na própria sociedade. Amanhã, se porventura você cai numa fraqueza, entre aspas, né? Um erro seu, então as pessoas se afastam, os verdadeiros amigos. Meu pai era um homem que não tinha estudo, era um homem letrado, sabia? Ele dizia, eu sei escrever o meu nome, né? E ele dizia um negócio, amigo de bolso nós temos bastante, né? Então, quando você está bem, inclusive, financeiramente, as pessoas da própria sociedade, que muitas vezes têm aí um certo posicionamento financeiro alto, tem muitos amigos, a hora que eles perdem esse posicionamento financeiro, os amigos somem. Eu tenho diversos amigos que foram ricas, milionárias, perderam tudo, perderam os amigos. Então, aí a gente vê, sabe? São momentos difíceis. Então, a minha ausência, o fato de eu sair daqui, acarretou tudo isso. Minha fraqueza, minha cirurgia, eu perdi a movimentação do pé direito. Eu me lembro disso. Então, eu andava de muleta, depois passei para bengala. Inclusive, tinha até a possibilidade, eu quase cheguei a ficar até mesmo inválido. Quase cheguei a ficar inválido, né? Então, fiz todo um tratamento rigoroso, né, violento, eu ia fisioterapia, tomava choque na perna, hidroterapia, tanta coisa. Eu pensei, meu Deus, agora eu vou ficar inválido, né? Minha mãe doente, tudo isso, e dentro da minha própria falha que eu tive aqui. Então, eu me ausentei, né? Eu ausentei, fui para Sorocaba, foi um tempo que eu amadureci, repensei toda a minha vida, todos os acontecimentos, todos os fatos, né? Nesse tempo, também, né, eu tenho diversos amigos aqui, volto mais uma vez a mencionar, né? Então, nesse tempo também, também minha mãe começou a piorar a saúde dela. Isso eu já tinha saído daqui, estava em Sorocaba, né? Estava lá. Aí até eu disse a uma pessoa, uma vez, né, nós estávamos fora, eu, minha mãe, uma pessoa daqui de Votorantim, e eu disse assim, olha, para encerrar esse ano de 2008, só está faltando minha mãe falecer, né? E numa dessas viagens que eu estava com a minha mãe, eu disse para essa pessoa não volta mais nessa casa, né? Nós estávamos numa casa de praia, né? Até hoje nós temos, estávamos lá, e de fato, né, minha mãe faleceu no dia 8 de dezembro, ao meio-dia, no dia que eu estava fazendo 12 anos de padre. Eu me lembro bem que no domingo, ela sempre gostava muito de comer churrasco, eu gosto de fazer churrasco, né? Então eu falei para ela assim, mãe, você quer comer o quê? Falei já na sexta-feira. Ela falou, você quer comer churrasco? Fiz um churrasco em casa, né? E até ela mencionou, ela falou assim para uma namorada de um sobrinho meu, falou assim, olha, vem amanhã, que amanhã vai ter uma grande festa. Amanhã o Zé Roberto vai fazer anos de padre, 12 anos, e o Tiago, que é meu sobrinho, né, que é formado em arquitetura, arquiteto hoje, falou assim, amanhã é aniversário dele, né? E, de fato, foi. Quando eu estava aqui em Votorantim, minha irmã me ligou, cheguei em casa, deu tempo de eu conversar com ela na porta de casa, entrei, coloquei o carro na garagem, e entrei, colocou dentro do carro, pronto, ela faleceu dentro do carro. Ainda saí correndo, ver se eu conseguia salvar, mas não deu. Então, são fatalidades que acontecem na vida da gente, né? E que muitas vezes a gente não é compreendido. Não quer dizer com isso endossar o erro da gente. Não, hipótese alguma. Então, não cabe a ninguém julgar ninguém. Cabe a gente, nós seremos julgados por nós mesmos, pelos nossos próprios atos, pelas nossas próprias fraquezas. Mas nós não podemos esquecer que Deus é muito mais misericordioso do que o próprio ser humano. Quem não conheceu, eu não sabemos, não quero fazer pregação aqui, nada disso, é longe disso, mas como padre eu tenho que falar, né? Então, se a pessoa que se diz cristão, seja ela católica, seja ela evangélica, qualquer segmento que se diz cristão, então, nós temos que fazer uma etapa da nossa vida, do conhecimento. E esse conhecimento é isso. Nós temos que conhecer o amor, a caridade, a fraternidade. Se nós colocarmos em prática essas três coisas, nós conhecemos o Cristo. Então, nós seremos amanhã até mesmo dignos, se porventura qualquer pessoa falhar, né? Então, a pessoa poderá dizer, realmente, eu conheci o Cristo, fiz a experiência, tive uma fraqueza também, não aceito o meu erro.
mas fui compreendido pela própria comunidade da qual eu fazia parte, seja ela evangélica, seja ela católica. Então, menciono aqui, a minha saída foram esses 3 fatos que ocorreram na minha vida. Amo essa cidade, tem diversas pessoas, amigos, amigas minhas na cidade, amo a todos, né? Mas foi um momento, inclusive, que algumas pessoas até chegaram a se revoltar, né? E dou até mesmo razão para essas pessoas, entre aspas, humanamente falando, não cristamente falando. Assim não. Né? Porque o verdadeiro cristão não é aquele que joga pedra, mas é aquele que evita não se joga pedra, como a própria passagem da prostituta que estavam querendo apedrejar. Né? Nesse momento, queria apedrejar, os homens queriam apedrejar, porque ela foi pega em adultério, vamos apedrejar. Então, Jesus pega e diz, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Quando Jesus diz isso, ele, como Deus, ele sabia, todos aqueles que estavam querendo jogar pedra, ele sabia do defeito, do pecado de cada um deles. E por que eles não atiraram a pedra? Jesus, se ele fosse fazer o humano naquele momento, somente o humano, ele poderia levantar e falar assim, você, o pecado é esse, mostrar o pecado de cada um. E, no entanto, Jesus não fez isso. Né? Então, aí cabe, nesse momento, cada vez mais nós acreditarmos no perdão e na misericórdia. E falo para você, Wellington, para você também, caríssimo telespectador, se eu não acreditasse no perdão e na misericórdia de Deus, eu não seria padre, e diante de todos esses fatos que aconteceram comigo no ano 2008, eu teria deixado o sacerdócio. Eu não deixei porque eu acredito, prego aquilo que eu acredito, que eu professo realmente. Então, eu acredito no perdão e na misericórdia de Deus, que nós devemos cada vez mais aprender com os outros e nas fraquezas dos outros. Também, como diz o próprio apóstolo Paulo, você que está em pé, reze para não cair. Preguei isso diversas vezes e prego. Então, nós temos que aprender com o próprio Evangelho. Perdão e a misericórdia. É isso que nos enriquece, é isso que nos transforma. Cada um paga pelo seu erro, cada um paga pelo seu pecado. Né? Mas não cabe a ninguém ficar atirando pedra uns dos outros. Eu ando em Votorantim, ando em cabeça erguida, converso com as pessoas, cumprimento, né? Tenho amizade, tem diversas famílias que eu visito aqui na cidade. Então, isso foi um fato que aconteceu e hoje eu estou aqui à disposição. E a prova disso, Zé Roberto, é o fato de você estar aqui hoje, né? Você sabe que quando eu comentei, né? A gente comentou com algumas pessoas, uma pessoa, ela falou, o padre Zé Roberto provavelmente não vai estar aí à noite, né? Não vai, né? Nem pensei o porquê que a pessoa fez esse tipo de comentário. Eu sou uma dessas pessoas que é seu amigo, que te admira, que te respeita. E vou te dizer uma coisa agora, com toda a franqueza do mundo, se eu já tinha uma admiração por você, essa admiração, a partir desse momento, ela se triplicou. Porque assumir os erros e as falhas que todos nós temos, né? A gente sabe que todos nós temos, você que está aí na sua casa, sentado, teve falhas, aconteceu alguma coisa, é impossível você passar por essa vida e não ter cometido algum tipo de coisa que você mesmo fez uma avaliação e entendeu que aquilo não foi uma coisa que deveria ter feito, né? Agora, ser claro, ser sincero, como você acabou de ser, eu, nesses quase um ano de programa, olha que já passou muita gente aqui, viu? Muita gente aqui. E ninguém foi tão sincero como você foi. E o melhor, gente, vocês podem acreditar, né, no que nós estamos falando, nós não conversamos sobre nenhum assunto antes de começar o programa. O Zé Roberto não fez nenhum pedido, porque já aconteceu, né? A Luciana sabe, de pessoas que aceitam vir aqui e já falam, olha, eu não queria tocar em tal assunto. É possível, né? Às vezes, quando a gente percebe que se trata de coisas do cunho pessoal, a gente até entende e nem questiona mesmo, e tudo bem, nem né? Nem é debate, né? Nem é debate, exatamente, que a vida pessoal das pessoas não nos interessa, não queremos saber, né? Agora, quando um político, por exemplo, como já aconteceu, né? Olha, eu aceito, mas tal assunto eu não quero tocar. A própria Luciana já descartou, acho que pelo menos umas 3 pessoas que fez essa pré-condição, e essa pessoa não veio e nem nunca virá aqui, porque ela já fez uma pré-condição. E com o Zé Roberto, o padre Zé Roberto, não houve nenhum tipo de conversa, até porque esse assunto, você sabe, correu a cidade,
foi um assunto que fervilhou aí por um período, né? E eu, como amigo do Zé Roberto, claro que a gente sabe, a gente ouvia falar, mas eu sequer perguntei isso para ele em qualquer condição, qualquer momento eu perguntei isso para ele, até porque não me interessa. O que me interessa é a pessoa, é o caráter, é o ser humano que é o padre Zé Roberto. Essa é a minha opinião, isso é o que eu penso, porque eu não sou padre, eu sou um jornalista e, olha, eu erro, eu falho, falhei muito já, né? Eu venho de 3 casamentos, para quem não sabe, 3 casamentos. Enfim, eu até me emocionei na hora que ele começou a falar, porque passou um filme na minha cabeça nessa questão de ser julgado, né? De ser julgado. A gente vive uma sociedade tão hipócrita, tão mesquinha às vezes, né? Que muitas pessoas têm aí os seus particulares, têm os seus segredos, né? E não é colocado a público, né? Como foi colocado aí essa particularidade. Se é certo, se é errado, não cabe a mim, não cabe a Luciana, não cabe ao Zé da Laje estar julgando. Para mim, o que cabe é a grandeza, é a sinceridade de uma pessoa como o Zé Roberto, que falou o que eu, particularmente, né, não imaginava que fosse falar. Não imaginava. Por quê? Porque isso é de fora o íntimo dele. Ele não tem obrigação nenhuma de falar, e falou. Então, isso eu estou falando por mim, eu não estou falando por mais ninguém, porque eu acredito muito nas pessoas ainda, acredito muito no ser humano, eu acredito que a chance, é preciso ser dada as oportunidades para as pessoas, sabe? Você não pode deixar de dar oportunidade para a pessoa. E o Zé Roberto está fazendo um trabalho fantástico lá em Boituva. Eu sei disso, porque eu convivo um pouco com Boituva, eu tenho amigos em Boituva, a prefeita é minha amiga, eu faço parte, para quem não sabe, né, da Associação Afro de Boituva. Tá? Tem uma associação lá que debate a questão da negritude. Aliás, eu estou com uma camiseta aqui belíssima hoje, modéstia à parte. Dá para mostrar minha camiseta aí? Mais para trás. Não, vou mostrar aqui, ó. Essa é a minha camiseta aqui, ó, hoje, ó. Tá vendo? Mostrou legal, obrigado. Então, assim, faço parte dessa associação lá de Boituva, sou filho de negro, né? Meu pai é negro, já passei algumas situações por causa disso, não é o caso, vou ficar aqui reclamando, chorando aí algumas coisas, me orgulho de algumas coisas, e acabo de me orgulhar de ser amigo do padre Zé Roberto. Wellington, deixa eu só escrever um negócio para não esquecer aqui. Quando você disse, é verdade, nos nossos encontros, mesmo depois que eu saí de Votorantim, a gente sempre esteve junto, você nunca tocou nesse assunto comigo. Não. Né? Também o prefeito Jair Cassola, muito amigo meu, a gente conversou abertamente, me respeitou, inclusive nessa época também conversei com o Renato, que era deputado federal. Você acredita que nunca, ele perguntou um ar para mim? Numa conversa, até eu falei para ele, Renato, eu estou passando uma dificuldade, e ele passava uma dificuldade como político na época, como deputado federal. Eu falei assim, as pessoas esquecem que a vida da gente é uma roda gigante. Eu falei para ele isso mesmo. Quem está em cima, ele esquece e começa a fazer as coisas em cima da cabeça dos outros, né? Então, começa a jogar as coisas, só que ele esquece que a roda gigante, ela gira. Aí quem estava embaixo, ele volta por cima. Então, aí que está. Eu conversava com ele, e várias pessoas, como eu disse, tenho diversos amigos aqui de coração, sou muito grato a cada um de vocês que estiveram sempre comigo e estão comigo. Então, meu grande abraço a cada um de vocês. E a gente não pode, sabe, que nem você disse agora, você vem de 3 casamentos, eu tive uma fraqueza. A gente não pode viver do passado. Quem vive do passado é museu. Então, a gente tira uma lição de um erro seu, para a gente poder amadurecer, para não cometê-lo na frente. Rezar para não cometer. Claro, né? E se esforçar bastante, a gente aprende com isso. Mas a gente não pode ficar chorando leite derramado. A gente tem que ir para frente, batalhar, como você mesmo disse, em Boituva.
Quando eu cheguei lá, o catolicismo tinha uma certa atuação? Tinha. Mas você se lembra, em Votorantim, como era a minha atuação aqui. Diversas, as festas, os acontecimentos religiosos, movimentação a nível de cidade, Sim, tudo, né? Região, parava dia tudo. da Nossa Senhora, dia 12, você fazia... Claro, continuam fazendo, mas você fazia um trabalho também. Boituva também, fiz a imagem peregrina de Nossa Senhora. Eu né? estive de lá. Inclusive, depois, junto com você, com o secretário de Cultura de lá de Boituva, o Eustáquio Gianotti, conversando junto, eu, Eustáquio e você, fomos lá na Baçaí, trouxemos a imagem peregrina, Boituva e Votorantim, eu estava no meio, inclusive teve pessoas, eu sei, que na época, meio doloridas, falaram o Padre Zé Roberto não está nada por trás disso. Estava sim, eu tenho atuação. Né? Esse ano trouxe o Padre Robson está vindo em Votorantim, o que ele veio em Boituva, está vindo para cá, dia 6 de novembro agora, o Padre Robson está aqui, trouxe o Boituva, primeiro trazendo na Arquidiocese. Tem outras atividades já programadas, fechadas para 2012, que eu não vou anunciar aqui, posso até mandar para você o ano que vem. Isso que eu disse para você, né? Não faz de mim o menor no sacerdócio. Pelo contrário, continuo no mesmo trabalho. Quero dizer que eu sou seu fã, viu? Ah, bom. Viu? Vamos lá. Vamos lá. A Elizabeth do Jardim Toledo, parabéns, Padre Zé Roberto, por falar abertamente sobre suas falhas. Se tivéssemos mais pessoas assim, teríamos um mundo mais ético. E parabenizo o Wellington pelas palavras ao Padre. E faço as palavras dele as minhas. Não conheci o Padre Zé Roberto, agora sou seu fã. O Antônio, parabenizo o Padre Zé Roberto pela sua postura em responder tudo sem esconder nada. Isso prova, além de todo, caráter, coisa que não é todos que têm. Assumir seu erro, isto é a prova de moral. Muitos erram, porém se escondem e jogam pedras nos outros. Parabéns mesmo, virei seu fã. Bom, temos que dar sequência ao debate. Vamos lá, que foi ali um momento que, na verdade, me pegou de surpresa. Pegou todo mundo de surpresa aqui, ninguém... Como diz o Faustão, né? Quem sabe faz ao vivo, na hora, né? Errou na hora de tocar a música, recomeça de novo. Esse negócio de gravar dá para você corrigir, agora ao vivo é na hora. Bom, e como nós vamos dar sequência aos debates, às notícias que foram dessa semana aqui na cidade de interesse popular, né? Então, as questões de ordem pessoal ao padre, nós deixaremos de fazer nesse momento. Até porque ele já respondeu. E não é a nossa intenção aqui entrevistá-lo hoje. A intenção nossa é que ele seja nosso convidado para debater as questões. Então, respeito você, telespectador, que tem suas dúvidas, mas eu sugiro procurá-lo pessoalmente e conversar pessoalmente, olho a olho com ele, sem expor ele e você mesmo que está fazendo esta pergunta. Espero que eu não se chateiem comigo, mas nós estamos aqui agora para falar dos assuntos da nossa cidade. Parece que está chegando mais uma questão. Pergunta ou é a... Parece que tem uma pessoa muito emocionada. Bom, a Francisca da Vila Galho diz que está muito emocionada, estava chorando muito na casa dela. Nem me segurei aqui. Admiro o Padre Zé Roberto, para mim é um grande sacerdote, um dos melhores que tivemos, e relembro quando ele foi na Unimed batizar minha neta que está internada e desenganada pelos médicos. E hoje é uma moça linda. Fazia tempo que eu não via o padre e está com muita saúde, estou emocionada, estou em lágrimas. Está aqui um depoimento da Francisca. É a graça de Deus que age. Né? Nós apenas, não que o Padre Zé Roberto seja santo, como eu já mencionei agora há pouco, né? A graça de Deus que opera, que age através de um padre, de um pastor, ou de qualquer outra pessoa, um cristão. Então, aí está essa ação maravilhosa. Então, deixo um grande abraço para todos vocês que sempre estiveram e estão comigo. Um grande abraço para todos. Certo. O Neto da Chave. Ele diz, se eu fosse prefeito, acabaria com todos os cargos de confiança. Opa. E parabenizo a Maiara pela indicação ao Prêmio de Jornalismo. Me sinto homenageado junto com a TV Votorantim, pois eu solicitei que fosse feita uma matéria sobre moradores de rua. Sucesso sempre. Neto, realmente eu me lembro da sua luta em relação a isso. Era uma época que Votorantim estava com moradores, inclusive 2 faleceram. E nós recebemos aqui também outras pessoas indagando sobre o mesmo assunto. O Neto foi uma das mais incisivas, foi, sim. Né? Neto, queria convidar você dia 4 de novembro, às 8 horas da noite, que você possa estar com a gente lá na Câmara Municipal de Sorocaba para estar junto recebendo esse prêmio. Aí vai ser uma honra, um prazer, viu? Abraço para você. Rodrigo, do Jardim Paraíso.
Zé da Laje, o que deve ser feito para melhorias em Votorantim? O que o senhor faria se o senhor fosse prefeito? Primeira coisa que o senhor faria? A primeira coisa é eu construir uma prefeitura em Votorantim. É feia a prefeitura? A nossa prefeitura, desculpe falar, mas parece um barracãozinho, né? Então, um barracão. Escolhi um lugar fora da cidade, que tenha bastante espaço, e construía Fora uma do nova centro prefeitura. da cidade, né? Fora do centro da cidade, fora. Certo. Interessante, hein? Boa colocação, viu, Zé? Agora O que você faria no lugar da prefeitura? Porque está ali no centro, no coração da cidade, né? O que você faria ali naquele como lugar? é centro de Votorantim, ali cabe muita coisa, né? Centro comercial, ou muita outra coisa que a cidade precisa, Olha do só. centro que não tem. Maravilha, hein? Olha aí, uma boa sugestão. Candidatos a prefeito aí do próximo ano, a prefeitura, o prédio da prefeitura deveria estar defasado. Se bem que Ou tem um não, projeto, tem um projeto do prefeito Pivetta nesse sentido, né? Mas a gente também não pode esquecer que trata-se de um patrimônio público, que aquela construção também demandou verba pública, que ela teve um planejamento numa outra ocasião, a cidade cresceu, dobrou a população em poucos anos, né? Não podemos renegar isso, mas de uma forma que a cidade não se prejudique. A partir do momento que você vende o prédio ou cede o prédio, de alguma forma que isso traga o retorno, nos dando uma nova prefeitura. Aí sim, porque eu já ouvi muitas críticas a respeito disso, mas vai acabar com o patrimônio público, onde já se viu. Mas ninguém aqui está falando de doar, de abandonar o prédio, né? A gente tem que sempre fazer essa compensação e que valha a pena, né? Que senão acontece a mesma discussão em relação à concessão do SAI, Luciana, né? a cidade ela tá crescendo, ela está se desenvolvendo e algumas questões precisam acompanhar esse ritmo, Sim, né? com certeza. É um prédio aí acho que da década de 80, né? Que para aquele momento estava adequado. Hoje já não está tão adequado, né? Assim, né? O Wellington e Luciane, vocês estão falando a respeito de uma nova prefeitura, como o Zé acabou de falar aqui. Eu era criança, mas eu sempre, acho que, nem que seja tarde, né, uma vocação tardia, é bom, estar fazendo jornalismo agora, mas eu sempre fui de ler jornal. Eu era criança na época, me lembro que o prefeito de Sorocaba era José Teodoro Mendes, mais conhecido como Teodoro Mendes, inclusive foi meu professor de Direito Constitucional e Direito Administrativo. Eu me lembro quando a prefeitura de Sorocaba era ali na Brigadeiro Tobias, que hoje, inclusive, é a Fundec. É a Fundec, isso usado mesmo. Com a cultura, cultura usa. Quando ele construiu a prefeitura lá no o Paço Municipal, a nova prefeitura de Sorocaba, ele recebeu muitas críticas. O pessoal criticaram bastante, mas está lá até hoje. Então, você veja, é um momento que você vai construir, vai fazer um novo prédio. No momento, pode haver críticas, mas você tem que ter a coragem de fazer, né? Então, o prefeito da época, Teodoro Mendes, teve coragem. Pode ser que aqui em Votorantim também, este ou aquele prefeito, amanhã, construa uma nova prefeitura. Claro que, diante da própria necessidade, né? Diante da possibilidade, né? Então, claro que tem que ser fora da cidade, do centro. Né? Mas tem que ser um lugar propício, claro que na época, eu me lembro que Teodoro Mendes, inclusive naquela época era a Vima, chamada Vima. Lembra disso? Oxa! Então, o ônibus era gratuito para ir para lá. Pegava no mercado municipal, é gratuito. Ficou por uns 5, 6 anos. Depois começou a cobrar, né, a tarifa. Então, é um meio, um incentivo realmente. Votorantim merece uma prefeitura bonita, porque o próximo prefeito, né, o eleito aí, e talvez possa até pensar nisso. Claro que isso depende de verba também, né? Na época, o Éden queria se separar da cidade. Também, aquilo foi político também, porque se a prefeitura não fosse para lá, era perigoso. O distrito já virava cidade, município. Cidade, né? Exatamente. Então, estrategicamente, está lá. Então, o Votorantim também, com certeza, vai caminhar para esse canal, para esse lado também. Bom, a Priscila Lima, de Itu, pela internet, o Zé da Laje a conhece, pois ela é neta do Zé da Laje, está assistindo com a Mariana, filha do Zé da Laje, e o genro dele, Rodrigo, e manda um abraço. Olha o sorrisão do Zé da Laje. Olha que alegria, hein, Zé? Família. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Priscila. Você mora aqui, Priscila, não paga aluguel. O Manuel Ribeiro, ele questiona, o Pivetta não foi nas rádios para não falar sobre a ação que parou a licitação do SAI?
Olha, Manuel, eu liguei na Secretaria de Comunicação essa semana e eu fui informada que o Piveta não foi porque ele estava sem voz. Mas eu acho que essa questão do SAI, se ele não falou esta semana, eu acho que não vai faltar oportunidade para ele falar. Essa é a minha opinião, né? Eu também acredito que ele não tenha ido por causa disso. Se ele falou que é problema de saúde, é porque é problema de saúde, né? E, como você falou, os apresentadores dos jornais das rádios, não é porque não fez a pergunta na semana que passou, não vai fazer na próxima, eu também né? acho. Então, E é um assunto que movimentou a semana, com né? certeza. A Kátia Marques Oliveira, do bairro da Chave, mandou um abraço. O Antônio Matos, do Parque Jataí, que já esteve aqui conosco. Se eu fosse prefeito, eliminaria 80% dos cargos de confiança. Assim, teria mais dinheiro para investir. E sobre o ministro Orlando Silva, digo que nada influi o partido. Quem resolve são as pessoas. A Kátia Rosino, do Rio Acima, manda um abraço a todos nós. A Diomar, do Centro. Sou fã do Wellington, ele é fofo. Mereceu o prêmio. Fico assistindo você e tenho a impressão que você está na minha sala. E fico conversando com você. Fofo. Ó, fofo porque... Ô, Diomar, é fofo porque é gordo, né? Parece um fofão, né? Obrigado pelas suas palavras. E fico conversando com você. Você fala e eu respondo aqui da minha casa. É divertido. Ai, que belezinha. Obrigado, viu? Eu fiquei até vermelho agora. Não fiquei vermelho? Imagina. O Neto Obrigado, viu? O Neto Bocalhão amigo nosso, nos acompanhando. Se eu fosse prefeito, trabalharia ativamente durante os 4 anos e não somente nas vésperas da eleição. Assim, não deixaria as ruas um caos para fazer tudo de última hora. Olha o Neto Bocalão. A Letícia Luana de Oliveira, do Jataí 2, manda um abraço a todos nós. A Sônia Maria. Padre Zé Roberto, é com alegria que o vejo na TV e parabéns pela sua inteligência. Não o conheci, agora te admiro. O Rogério Salles, Padre Zé Roberto, o senhor é um exemplo de muitos pela sua inteligência e vasto conhecimento. Parabéns. Pedro Augusto, Padre Zé Roberto, é a primeira vez que eu vejo e estou maravilhada com a sua clareza com as questões. Parabéns. Tomás Martins, amigo nosso aqui da casa, manda um abraço a todos nós. Daniela Aparecida, se eu fosse prefeita, colocaria meu nome em uma rua. Poxa! Ainda viva, Daniele? Geralmente se coloca o nome de mortos nas ruas. Ô, Daniele. Daniele, você não vai morrer para que a gente possa realizar o seu sonho de colocar uma rua com seu nome, viu? Por favor. Eu conheço uma pessoa que na casa dela, ela fez do jardim uma praça. Colocou lá um poste e colocou uma plaquinha. Escreveu lá, Praça Vida Simples. Então, quem sabe, você pega o corredor da sua casa e coloca a rua Daniela Aparecida. É uma sugestão, né, Wellington? É uma sugestão. A Luciana falou isso para me provocar, porque na minha casa tem um jardim, e esse jardim se chama... Aliás, tem uma praça, né? Fiz uma pracinha, mas bem simples, é um banco só que é uma praça, né? É um banco, é 2 bancos, aliás. Uma luminária. Uma luminária, tudo bonitinho, que é uma praça. Eu sempre sonhei em ter uma praça. Daí fiz uma praça, e essa praça se chama Vida Simples. E a Luciana, ela queria dizer isso e acabou dizendo. O Elcio Ribeiro disse, se eu fosse prefeito, extinguiria o cargo de confiança e colocaria outro com funcionamento. Então, eu queria só me manifestar. Quando se fala em extinguir os cargos de confiança, eu fico pensando assim, como que uma pessoa que vai governar, ela conseguiria governar se não tiver pessoas de sua confiança do lado dela? Porque a gente realmente, o abuso é muito grande, o desvio é muito grande, o roubo é muito grande, eu concordo plenamente. Mas será que alguém em sã consciência conseguiria governar sem ter pessoas da sua confiança do lado? Você acha, Zé, que é possível? Olha, eu vejo o seguinte, quando diversos telespectadores falarem a questão de não ter cargo de comissão, eu até entendo o que eles querem dizer, é o funcionário público concursado, né? Então, tem um engenheiro da prefeitura, então não vai comissionar ninguém. Esse aqui é engenheiro, então ele vai ser secretário de obras. Tem um médico, então não vou chamar um outro médico. Pega um médico e aproveita e vem como secretário da saúde. E assim por diante, em diversas secretarias. Então, as pessoas não estão falando daquelas pessoas que estão ali do lado do prefeito. Está falando da... Agora, quando fala cargo de confiança,
Muitas vezes o prefeito, da pessoa depois de eleito, prefeito ou prefeita, ele tem conhecimento, sabe da capacidade de uma pessoa, então ele pretende pôr essa pessoa que sabe que vai desempenhar um papel bom, na altura, desejável, diante até aquilo que ele prometeu em campanha. Aconteça. Né? Ele pode pôr um funcionário concursado, que pode ser até melhor do que o próprio secretário que ele escolheu, comissionado. Né? Mas o prefeito ou a prefeita ou o eleito, ele tem confiança que essa pessoa já tem conhecimento de tudo aquilo dos projetos que ele falou em campanha, então está colocado no papel. Não quer dizer que esse secretário vá colocar tudo isso em prática. Agora, eu também concordo com vocês, e digo mais, assim, infelizmente os prefeitos e administradores mais erram do que acertam, porque tem pessoas ocupando funções, né, mesmo de alto escalão, de secretário, de ministro, que você percebe que é só pagamento de dívida política. A pessoa não tem a menor condição de exercer a função que ela se propõe. Né? Isso tem sim, claro. Eu posso até citar aqui, sabe, no tempo que o Jair Cassola foi prefeito, o Ronaldo Krieger Piscini. Eu vejo assim, naquele homem, faleceu num acidente de avião aí, ele trabalhava, não pelo dinheiro, mas pelo gostava de trabalhar, de fazer, ser realmente um bom secretário. Então, você via aquele homem se dedicando, cedo ele estava na rua, trabalhando, à tarde, à noite, diversas reuniões, frequentando. Então, é uma pessoa que realmente vestiu a camisa, né? Eu sou secretário, mas eu quero trabalhar, quero fazer um negócio bom. Até você veja... O que o Beto Zen está fazendo aqui hoje. E não era de Votorantim, era de fora. Não era filho daqui, Sorocaba. O Beto Zen, você vê ele o dia todo no sol, ali acompanhando as obras. Então, até não quero dizer aqui, né? Claro que a gente, muitas vezes, quando a gente aceita um trabalho, a gente não olha salário, não deve olhar salário. Mas tem pessoas que trabalham até que o que ele ganha é até pouco pelo que ele faz. Tem, porque a pessoa se dedica realmente, para ele não tem dia, não tem hora. E tem aquele também que o que ganha é muito pelo que faz. Muito. É muito pelo que faz. Então, aí que está. Então, eu vejo o seguinte, claro que uma administração pode aproveitar pessoas concursadas, já que estão determinadas secretarias, pode, há a possibilidade. Mas aquilo que você esbarrava agora, falou agora há pouco, muitas vezes você, depois de eleito, você tem certos acordos a serem cumpridos. E muitas vezes você põe uma pessoa, porque você vê acordo político com A, com B, com C, com D, tem que colocar o fulano e tal. E esse fulano e tal, muitas vezes, não vai corresponder com a administração, com a ceia, com a vontade do executivo. E muitas vezes é obrigado ali até mesmo carregar. Tem gente que carrega, tem gente que não, despacha. Né? Então, já aliás, o Renato Amar está com 16 partidos já do lado dele, né? Sim. E ele, olha, eu vou dizer para você, pelo pouco que eu conheço, quando ele foi prefeito de Sorocaba, ele é assim, ele pega uma pessoa para secretário, tudo bem, você vai trabalhar. Se você não executar, ele pega e mostra a porta da rua para você poder ir embora, porque ele quer gente que realmente trabalhe. Não sou advogado de defesa dele aqui, não estou defendendo ele, não. Né? Mas estou falando diante daquilo que eu já vi. Né? Agora, você acha que esse número de partidos apoiando um candidato, um prefeito, pode se tornar um problema futuro? Olha, pelo pouco que eu conheço, Renato... Não, estou falando no geral agora. No geral, no tá. geral. Olha, algumas vezes pode acarretar problemas, sim. Mas depende, né? O executivo, né, quando ele ganha, ele ou ela, sendo um prefeito, um governador, alguma coisa assim, o presidente, ele vai escolher a pessoa pelo partido, mas também que apresente alguém de capital, de capacidade. Não vai me trazer um qualquer aqui que não tem capacidade para exercer tal função. Então, tem isso, né? A gente pode, muitas vezes, o político, o executivo, ele pode cumprir um acordo? Pode cumprir, mas ele também vai cobrar desse partido que apresente alguém com todas as qualificações necessárias, até mesmo superiores, diante daquilo que ele precisa para exercer uma boa administração. Então, é isso que enriquece uma administração, as pessoas a fazerem um bom trabalho dentro de uma administração pública. Perfeito. Zé da Laje, rapidamente, o que vai muito bem em Votorantim na questão administrativa e o que vai mal, na sua opinião? O que está bom, que você está feliz? Bom, eu ultimamente não estou muito a par de tudo isso daí. Não, Fala no microfone. Não, a cidade. Estamos avaliando a cidade. Que áreas que você acha que está Eu acho que saúde, o nosso prefeito precisa olhar um pouco mais para o lado da educação, né? Da educação? Porque eu que conheço um pouco o Votorantim, a gente vê as escolas apinhadas. Você não está falando das escolas estaduais, não. Você está falando da municipal, porque eu particularmente acho que a educação de Votorantim não é um dos maiores problemas, né?
Você está falando da educação a nível de Estado ou a nível de município? De município. De município? É. Então, você discorda do meu pensamento. É. Tá. E o que está bom? O que você está feliz? Problema sempre tem, né? Não, mas eu quero saber, não quero cresce- saber de problema. Na eu quero cidade saber vai o que te crescendo. orgulha na cidade. Os problemas. Eu estou achando que o Votorantim está progredindo bastante, está aumentando os bairros. Depois desses condomínios que veio para Votorantim, melhorou bastante a cidade. Esse crescimento que te deixa feliz. Crescimento. Muito bom. Esse desenvolvimento, então. Desenvolvimento deixou a cidade muito boa. Que maravilha. Que bacana. Vamos A lá, Luciana, Rosimeire- aqui, ó. Estamos com as horas lá. Como passa rápido, não? A Rosimeire Cerqueira, do Nossa. Mirante dos OVNIs, nos acompanhando. A Márcia do Centro. O Wellington, você é o máximo. Sempre com credo. palavras sábias. Concordo com você em tudo e principalmente tem gente que ganha muito pelo pouco que faz. Quem é a Márcia? Márcia. Ai, Márcia, mas não sou isso, não. Fernando Rodrigues, do Vossoroca. Se eu fosse prefeito, investiria na qualidade de atendimento médico no PA. Contrataria mais para melhorar o atendimento de todos. Abraço ao Zé Roberto, sou fã dele. Mari- Essa sugestão vai estar no nosso site, com certeza, né, Luciana? A Mari Jimenez, do Mirante dos OVNIs, também aqui nos acompanhando. Tiago Custódio de Oliveira, da Vila Pardini, manda um abraço a todos nós. Vila Pardini. É, Sabe onde é? Vila Pardini, estou tentando lembrar onde Como é é. o Eu nome sei dele? onde fica isso aí. Tiago Custódio de Oliveira. Ô, Tiago, se puder Eu acho ligar que é para perto da Vila Irineu. Não, é lá perto do Itapeva. Perto Ah, do Itapeva. Lá pra Ah, cima. então já está resolvido. Maria Aparecida do Jataí 2. Precisamos no bairro um PA urgente. Giovanni Gomes dos Santos do Itapeva. Abraço para o padre Zé Roberto. Toninho Jimenez. Abraço. Zé Tajiba. Sou eu, tinha esse apelido de primeira também, eu tinha. Entendi. Então Zé da Laje também é Zé Tajiba. É, antigamente só. era Santa Giba. O Antônio Aparecido, do Residencial Esplanada. Essa pergunta... Não fiz ainda. É possível um sacerdote ter um cargo político e ainda ministrar o seu trabalho junto ao povo? Pois o lutador Popó se elegeu deputado e parou de lutar, e assim como os outros. A possibilidade existe. A norma canônica, né, da mesma forma que nós temos a nossa lei, a lei civil, que rege as normas de conduta da sociedade, também dentro da própria igreja existe o chamado Código de Direito Canônico. O Código de Direito Canônico pede para que o padre em si ele não participe diretamente num cargo eletivo, né? Se ele, porventura, vier a participar, ele se afasta, concorre, né, depois, dependendo do entendimento do próprio bispo, pode permitir que ele exerça o ministério, né, ou então deixar suspenso do uso de ordem até que termine o mandato, né? Então, depende disso. Agora, a questão do padre participar, eu vejo assim, né, em si, isso é opinião minha. Eu vejo assim que, dependendo, pode não atrapalhar, mas pode atrapalhar sim. Então, depende, né? Depende do cargo que você vai concorrer. Então, depende muito, né? E como nós estávamos conversando aí, acho que foi no terceiro bloco, se não me falha a memória, daquele padre do Paraná, deputado federal. Isso. Tem, inclusive, está falando de Taubaté, daquele vereador agora aqui, tem um padre de Taubaté que é do PV, inclusive deputado estadual. Olha Né? só. Tem, da Assembleia aqui de São Paulo. Então, tudo vai da atuação, do próprio trabalho. Agora, claro, eu volto a dizer mais uma vez aqui, né? O padre não é o suprassumo, não é o que sabe tudo. Ele pode entrar amanhã na política e errar feio? Pode. Né? Já tiveram padres. É humano, né? É claro, é humano. Teve um padre que assumiu uma prefeitura aqui na nossa região, não tão próximo, lá para o lado de Itapeva, Capão Bonito, aquela região, né? Foi ser prefeito, coitado, não conseguiu ser um bom prefeito. Né? Então, tudo vai, depende, né? Muitas vezes a pessoa, é fácil você criticar de fora, porque o prefeito tem que fazer isso, o governador tem que fazer isso, tal, né? E muitas vezes quando você entra lá, você vê que o negócio não é bem assim, é meio difícil, né? Então, tudo depende do que você vai fazer lá dentro. Então, você tem que ter realmente uma reta intenção e se esforçar para colocar em prática. Todos os políticos conseguem colocar em prática 100% do que ele faz em as propostas de campanha? Não consegue. Se ele conseguir fazer 50%, fez bem feito. Vamos lá. prosseguir então, Luciana. Bom, foi chamada de capa do jornal Cruzeiro do Sul a notícia do projeto que tramita na Câmara de Votorantim para a criação de 6 novos cargos
e aumento de gratificações, o que faria aumentar em mais de 21% os gastos com pessoal, acréscimo estimado em R$ 490 mil a partir do ano que vem. O projeto ainda não tem data para ser votado e esses novos cargos seriam 5 efetivos e 1 de confiança. Inclusive, aqui na TV Votorantim fomos questionados sobre esse projeto na semana retrasada e eu até fiquei, no momento eu fiquei sem resposta, pois eu acompanhei as sessões da Câmara e eu acompanhei a sessão, eu vi a apresentação do projeto, porém não ouvi dizendo de valores, que na ocasião citavam R$ 600 de acréscimo para os assessores. E eu fiz questão, cheguei em minha casa, peguei o arquivo da sessão, novamente eu ouvi a sessão inteira e na leitura do projeto, esse projeto na realidade ele quer adequar nomenclaturas, reajustar, ajustar, quer dizer, algumas funções lá na Câmara. E na leitura do projeto realmente não foi citado valores. Eu, então, entrei em contato com a Secretaria de Comunicação da Câmara, pedi para que me enviasse esses projetos na íntegra, são 2 ao todo, dá mais de 50 páginas, li todo o projeto e percebi que esses valores estão nos anexos do projeto. Cita conforme anexo, daí estava lá nos anexos, não foi lido realmente na Câmara. E, pelo que a assessora me explicou e pelo que está ali no projeto, que eu não vou dizer que eu entendi tudo perfeitamente, porque realmente não é uma coisa que eu vivencio e não, eu teria que estudar mais a fundo para entender tudo que está ali. Mas a questão dos assessores é a seguinte: hoje cada vereador tem 2 assessores, 2 assessores parlamentares. Um deles deixaria de ser assessor parlamentar e passaria a ser assessor de gabinete. E o outro continuaria sendo assessor parlamentar. O assessor parlamentar é aquele que acompanha o vereador nos bairros, né, que junto com os vereadores recepciona junto à população os questionamentos e vai em busca ali das necessidades da população. O assessor de gabinete, ele é aquele que redige todos os documentos, todos os trâmites que são necessários na Câmara. Então, inclusive, o assessor de gabinete, ambos devem ter ensino médio, mas o de gabinete, ele deve ter também curso de informática para conseguir realizar todas essas funções intelectuais, que assim são descritas ali no projeto. Aí, nesse projeto que ainda está em estudo, o assessor de gabinete passaria a receber R$ 600 a mais do que o assessor parlamentar. Além disso, seriam criados também esses 6 cargos, né, 5 efetivos, né, e 1 de confiança. E as coordenadorias de serviços gerais passariam a ter outras denominações, que seriam coordenadorias de serviço de secretaria, expediente, protocolo e arquivo, coordenadoria de serviços de compras, patrimônio e almoxarifado, coordenadoria de serviços de informática e coordenadoria de serviços de administração pessoal e serviços jurídicos. Por quê? Porque a coordenadoria de serviços gerais acaba não tendo a limitação das funções que ela deve desempenhar e acaba ficando complicado o trabalho na Câmara. A assessora de imprensa da Câmara me explicou que o próprio Ministério Público orientou que a Câmara se adequasse, se readequasse para que as coisas acontecessem da melhor maneira e não tivesse mais esses problemas com nomenclaturas e funções. Dentro do projeto, daí também está no Jornal Cruzeiro do Sul, que foi uma matéria de página inteira, né? Criam-se também gratificações conforme a escolaridade das pessoas que ocupam cargo. Então, se ela tem ensino superior, ganha 40% a mais, se ela tem pós-graduação, se tem doutorado. Parece que quem tem doutorado é 15% a mais. Aí, inclusive, a vereadora Fabíola, que é da oposição, ela fala na reportagem, mas acaba ficando estranho, porque o nível universitário dá 40% a mais no salário para a pessoa
e quem tem doutorado é 15. Então, a pessoa talvez não se esforce por conta disso. E quem é de cargo de confiança acabaria ganhando mais gratificações, pois essas pessoas elas estariam especializadas naquilo que elas foram lá desempenhar. E quem é cargo concursado, às vezes ocorre dessas pessoas terem uma escolaridade que não é exatamente o que a função desempenha. É meio complicado explicar tudo isso porque é um projeto de mais de 50 páginas. Eu estou tentando aqui traduzir alguma coisa. Então, essa questão aí dos R$600 não são para todos os assessores, é para metade deles, né? E nos bastidores, nós que acompanhamos a Câmara, ouvimos dos próprios assessores que muitos não estão contentes com isso, pois os assessores de um vereador poderia gerar conflito entre eles, pois quem é assessor parlamentar não acha que trabalhe menos do que quem é assessor de gabinete e não acha que deveria ganhar menos ou ganhar mais. E também tem aquela questão que muitos vereadores, principalmente da oposição, dizem: por que na Câmara o aumento vai ser tão grande e para o funcionalismo público foi tão pequeno? O vereador Marcos Antônio Alves, que é o presidente da Câmara, não se manifestou ao jornal Cruzeiro do Sul. Segundo a reportagem, o jornal tentou conversar com ele várias vezes, ele não respondeu. Então, o jornal se baseou realmente nas considerações que estão no projeto. E, em relação ao orçamento, a Prefeitura de Votorantim informou em nota que o repasse foi maior neste ano, já que o orçamento da Câmara está maior, entretanto, abaixo do limite constitucional. E esse aumento estaria dentro do orçamento planejado para o ano que vem. O que mais que tem? Bom, é uma matéria muito grande, o servidor efetivo informa, nem sempre... Bom, isso eu já falei também, é tanta informação. Wellington, você acha que eu consegui explicar de alguma forma? Conseguiu explicar que partes dos assessores vai ter um aumento de R$600. Uma das explicações, né? Tem as gratificações, tem mais 6 cargos. Mas eu acho assim que quem seria a pessoa mais adequada para estar aqui com a gente gente vai fazer o convite, para estar nos explicando, né? É o próprio vereador Marcão, que é o presidente da Câmara. A gente vai fazer o convite para ele essa semana, para ver se ele aceita estar na próxima semana, até para estar esclarecendo, né, essa questão do aumento que foi destaque aí no jornal Cruzeiro do Sul. Luciana Lopes, vamos chamar um intervalinho e a gente volta para fazer o sorteio e nos despedirmos. Tá bom. Ok? Então, a gente vai só dar um tempinho bem rapidinho, a gente já volta para fazer o sorteio. Então, você fica aí, porque pode ser você que vai ganhar uma pizza, uma costela, a festa do Vaca Louca. O que mais que nós temos? Um jogo de copos e uma jarra. Então, tem bastante prêmios aí. Então, não saia da sala, porque se você for sorteado e não tiver aí, você não vai saber, quem sabe você vai perder a costela, né? Daí perde o almoço de domingo. A gente já volta. Política e Cidadania. Participe! 4 deputados estaduais foram eleitos pela nossa região. Você sabe quem são eles? Em Votorantim, Maria Lúcia Amari obteve 3.570 votos. Pastor Carlos César, 761 votos. Hamilton Pereira, 6.038 votos. Rita Passos, 741 votos. Acompanhe o trabalho desses deputados sugerindo maior participação em nossa cidade. Faça contato pelos telefones ou acesse os sites. Política e Cidadania. Participe! Em Votorantim, a Simone Pizza e Choperia é tradição em qualidade. Mais de 80 sabores, além de pizzas light, pizzas doces, calzones e pizza com bordas recheadas.
Promoção especial para quem está ligado na TV Votorantim, canal 10. Pizza de mussarela, capricho, bolonhesa, viena, fafá e brócolis, apenas R$ 15,90 para retirar no balcão. E você paga com todos os cartões de crédito. Simone Pizza, Avenida Luiz do Patrocínio Fernandes, 1076, Rio Acima, com estacionamento próprio. Ligue 3243-4237. Simone Pizza, aberto todos os dias. Precisando de trajes? Não perca o seu tempo. Conheça a Renata Locações de Trajes. Lá você encontra os melhores trajes masculinos e femininos para casamentos e festas em geral. Aluguel de ternos e vestidos para festas por apenas R$ 50. E para você que vai se casar, a Renata tem diversos vestidos com preços super acessíveis. Além de vestidos de noivas, locamos ternos, roupas para daminhas e pajens. A Renata aluga também roupas para festas de 15 anos e até a roupa para o seu príncipe encantado. Renata Locações de Trajes. Olha aqui, voltou e quase me pegou de surpresa aqui, batendo um papo aqui com o Zé da Laje, com o padre Zé Roberto, e o Zé da Laje falando ali, ó, não parava de falar. Sabe o que a gente está perguntando para ele? Se ele namora, se ele, como que é aí os relacionamentos dele, que um homem está viúvo há 10 anos e anda nessa estica aí, olha as pulseiras dele, data, né? Olha as pulseiras dele, olha a gravata cor-de-rosa, né? E ele falou assim, que está disponível, está recebendo currículo. Né? Já mandei currículo, não recebi. Não, mas você também está recebendo, né, Zé? Você também está recebendo. Fábrica tá fechada. Então a gente está. A gente está aqui. Não recebi proposta nenhuma. É. Mas está aberto a receber, né, Zé? Ah, sim. Aí, então é isso que eu quis dizer. Então é isso. Pegou nós justamente nessa hora aí que nós estávamos conversando, provocando o Zé da Laje aqui, que ele anda muito elegante, né? E isso tem um porquê. Está à procura de uma companheira aí. Bom, gente, nós vamos agora, né, Luciana, para a parte final. Acho Sim, que nós eu só tenho mais algumas pessoas aqui pelo Facebook. Vamos lá, que legal, que no bacana. Facebook. Que joia. O Marcos sapato Manso, aí, nosso vice-prefeito, está nos acompanhando. Aliás, antes de você falar do Marcos Manso, que eu quero agradecer que essa semana ele nos ajudou bastante na questão lá do Rio Sorocaba, do Cinefest. Né? Muito obrigado, viu, Marcos, pela sua atenção, pelo seu carinho aí e nos ajudar. Vamos lá? Posso? Claro. Ele diz, excelente programa, parabéns a todos. Obrigada, Marcos Manso. Temos também o Edson Locatelli, que acompanhou o programa inteirinho aqui conosco. Ele que eu já falei que é coordenador da Cooperativa de Reciclagem. Ele fez um comentário, ainda na ocasião que nós estávamos falando dos roubos, que o carro dele também foi roubado aqui em Votorantim, era um Gol, e não acharam. Então, acho que era bandido bom. Bandido bom. E ele disse, o padre ainda joga capoeira. Chique mesmo, hein? Não é capoeira, eu lutei uma arte marcial chama-se Hapkido. É uma arte marcial coreana. Né? E lembra a capoeira? Não. Usa as mãos e os pés, mas é proveniente até mesmo do próprio Japão. Né? E é esporte ou é defesa pessoal? É um esporte e também defesa pessoal. E na área da defesa pessoal, se o padre precisar usar, o padre usa? Olha, quem me conhece... Não, mas se precisar usar. Não, nunca usei. Se precisar, claro que também o evangelho é a favor da vida, né? Então, claro... O Cristo, quando chegou lá e aquelas pessoas estavam lá cobrando os impostos lá, né? Ele fez o fuá lá, não foi? Sim, mas a gente procura mais... viver a religião do amor, né? A gente procura fazer mais isso. Eu fiz como um meio de esporte, tudo. Eu gostava e gosto de praticar esporte até hoje. Então, tá bom. O Jorge Silva continua aqui também nos acompanhando pela internet. E ele diz que o padre trouxe também a Votorantim as missões que foram muito bacanas. Sim, trouxe para as missões populares redentoristas. Inclusive, a questão de umas 3 semanas atrás, eu estava na TV Aparecida. Também estava visitando, inclusive quem coordenou as missões aqui foi o padre Mauro Vilela. Hoje ele é o que coordena, o que comanda a TV Aparecida e a Rede Católica de Rádio. E estive com ele, e inclusive o ano que vem já está agendado. Naquela hora que eu falava a questão de algumas atividades para a cidade de Boituva, as missões populares redentoristas estarão na cidade de Boituva no mês de maio. Começa agora, dia 28 de
de janeiro, a chegada da irmã, que vem para preparar cadastramento, depois divisão dos setores, a segunda fase, a terceira fase das missões redentoristas, que vai acontecer lá com a presença dos padres do dia 11 de maio ao dia 29. O Guazelli diz, boa noite, eu e minha família do Jardim Serrano 2 mando um abraço para o padre José Roberto e parabéns pelo programa que está muito bom. E temos também pelo Facebook, o Rodson Costa deixou uma mensagem, saudações. Daí ele disse para mim, parabéns pelo seu trabalho junto à TV Votorantim e demais áreas da cultura que participa. Acompanho sempre o debate dos fatos e fico na torcida para que o programa e a TVV continuem assim, sempre imparciais, buscando e nos mostrando a verdade de nossa cidade. Fica na paz e sucesso. Obrigada, Rodson. Agora sim, vamos ao sorteio. Vocês aqui do MSN, Facebook, já coloquei aqui também no sorteio para participar durante o intervalo, tá bom? Então vamos lá, Luciana, queria falar duas coisinhas antes, que esse final de semana nós temos a festa de 60 anos da Rádio Cacique. Quero aproveitar aqui, através do Tomás Martins, que é o nosso colaborador, né? Parabenizar a Rádio Cacique e vai ter muitas atrações. Quem gosta aí da boa música sertaneja, da música sertaneja universitária, da música sertaneja raiz, tem uma programação, parece que tem mais de 50 artistas programados. Vai ser lá no Pagliato, no Centro Hípico Pagliato, começa às 14 horas e vai até às 10 da noite. E a TV Votorantim vai estar lá fazendo a cobertura, porque nós somos parceiros da Rádio Cacique. Um abraço a todos vocês e, em especial, ao Tomás Martins. Queria mandar um abraço também para o meu amigo, meu irmão, Roberto Galli, que está sempre ligado aqui com a gente, está sempre observando e depois ele faz até alguns comentários, né? E sempre muito pertinentes. Um abraço ao Roberto Galli e toda a sua família. Vamos lá, então, para o sorteio? Vamos ao primeiro sorteio da noite, uma costela assada para domingo, oferecimento da Isa Refeições. Luciana, deixa eu só justificar que, na verdade, nós tínhamos uma pauta aqui muito maior de outras notícias, né, que foram destaque aí durante a semana e, no adiantado da hora, são 10h30 da noite, a gente não vai conseguir fazer todas. E uma das coisas que a Luciana sempre faz é fazer um resumo da Câmara Municipal de Votorantim, né? Ela pega as propostas de cada vereador e coloca toda sexta-feira. Então, infelizmente, hoje não vai dar tempo, mas também, por outro lado, tem a transmissão aqui da sessão da Câmara toda segunda-feira. Você que quer saber o trabalho dos nossos vereadores, acompanhe toda segunda-feira. O Carlos André está aí, às 10 horas da noite, operando, colocando no ar o trabalho que o Jorge Silva faz e a Luciana também, a partir das 10 horas da noite, todas as segundas-feiras. E o resumo está no blog noticiasvotorantim.blogspot.com. O resumo dos fatos, quem perdeu aqui... O resumo da Câmara. Resumo da Câmara. Os fatos estão todos, né? Todos também. Então, mas você que perdeu aí o debate dos fatos, porque tem o reprise no domingo, viu? Zé Roberto, você pode assistir lá pela internet, hein? Domingo lá em que horas? Boituva. Domingo às 8 da noite, né? Depois do programa Valério